Como psicóloga, frequentemente encontro pessoas em meus atendimentos que se sentem paralisadas diante dos desafios da vida. Muitas vezes eu ouço relatos sobre falta de sorte ou dificuldade de encontrar o momento certo, ou a justificativa de que as coisas acontecem para os outros, mas não para si. A grama do outro é mais verde, sabe? Ou simplesmente não tenho sorte. E essa perspectiva de que o sucesso é fruto do acaso ou de forças externas é, na verdade, um grande obstáculo para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, para o nosso crescimento. Depender de algo que você não tem nenhum poder de atuação é limitante, você concorda? E uma perspectiva mais aberta pode ser libertadora, como, por exemplo, a sorte, na maioria das vezes, segue a coragem. E não a coragem impulsiva ou desatenta, mas uma coragem que nasce da preparação, da consciência, de uma clara conexão com o que você verdadeiramente quer. Quer descobrir como ter mais sorte, entre aspas, e o que a psicologia acredita sobre isso? Como retomar as rédeas da sua vida e ampliar suas oportunidades? Então fica comigo até o final desse podcast. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar de você, da sua saúde mental, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Eu faço esse conteúdo com muito carinho, com muito estudo e eu espero verdadeiramente que seja útil para você e para a sua vida. Já convido você a compartilhar nos grupos que você participa, nas redes sociais e onde mais as pessoas possam se beneficiar desse assunto. Então vamos lá. A expressão "a sorte segue a coragem", ela foi extraída de um livro do Mário Sérgio Cortella. Você conhece? Eu gosto dele demais, sou super fã. E ele sugere que os acontecimentos favoráveis, aquilo que a gente chama de sorte ou de oportunidade, são, na verdade, consequências, né? Uma consequência direta da nossa ação ousada, da nossa ação persistente. Quem espera pela sorte fica sempre um passo atrás de quem cria a própria sorte. A pessoa certa, entre aspas, que parece estar no lugar certo, na hora certa, entre aspas, não é simplesmente uma agraciada pelo destino. É aquela que se preparou, que estudou, que agiu com determinação, que fez o que precisava ser feito, sabe? E diante desse preparo, é natural que as circunstâncias se tornem mais favoráveis. Faz sentido isso para você? Porque não adianta a gente sentar em cima do problema e falar, eu não tenho sorte. É importante você ter clareza assim, olha, qual que é a sorte que eu quero ter, né? Se a oportunidade passar aqui, eu preciso estar, né, preparado de que forma? E é fundamental entender que a coragem não é a ausência de medo. Isso você já deve ter ouvido falar aí em diversos locais. O medo é um estado natural de alerta. Ele é o nosso instinto de defesa, de sobrevivência. Todo mundo tem medo. E se a pessoa não tem um mínimozinho de medo, ela pode ser uma pessoa inconsequente, inclusive. A coragem é a decisão de que algo é mais importante do que o medo. É a capacidade de enfrentar esse medo, não de negá-lo, né? As pessoas que dizem que não ter medo é ser corajoso, não é bem assim não. Essa pessoa, na verdade, pode estar sendo uma inconsequente. Essa ação que é paralisada pelo medo é que é o problema, tá? E a coragem, por outro lado, é o que nos impulsiona. Falar, eu vou com medo. É o famoso vou com medo mesmo, sabe? Coragem é isso. Tem um frio na barriga, tá com medo de dar errado, tem medo de assumir o risco, mas estudou, planejou, analisou e foi, e fez. Porque ficar parado e limitado pelo medo não é saudável. E a coragem verdadeira é aquela que atrai as oportunidades. É uma força que a gente tem, mas de certa forma consciente dos desafios, consciente do medo. É uma forma que a gente tem de se organizar, de se preparar, né? É uma atitude que você toma não de forma leviana ou impulsiva. Você avalia os riscos, você avalia aquilo que o medo está tentando te proteger, né? Não é simplesmente uma aventura. Existe essa diferença entre ser audacioso, né, corajoso, aquela pessoa que estuda, que analisa, mas
que age com conhecimento, e a pessoa que é uma aventureira, que age por impulso sem análise, tá? Imaginar que coragem é só tomar a iniciativa, ir lá e fazer, vamos que vamos, sem preparo, vai aumentar a possibilidade de dar errado, a probabilidade de um desastre, né? Então, como que a gente pode, então, você deve estar aí se perguntando, tá, Sheila, entendi o que é coragem, entendi o que é medo, entendi que eu preciso me preparar, entendi que eu preciso agir mesmo com esse frio na barriga, mas como é que eu faço para isso acontecer? Como que eu posso abraçar as melhores oportunidades, tá? E aí, eu tenho aqui alguns insights, eu gosto de chamar de passo a passo, embora para cada pessoa vai ser diferente, né? O primeiro deles é definir suas razões. A coragem mais profunda que a gente tem vai surgir quando a gente está conectado com os nossos objetivos, com aquilo que dá sentido para a gente. É o famoso propósito, né? Mas você pode pensar o seguinte, olha, qual que é o meu objetivo com isso? Eu quero ter coragem para chegar aonde? Eu quero viver o quê, né? O que realmente move você? O que faz você se sentir vivo? E responder essas perguntas é fundamental para que os nossos objetivos sejam alinhados com o nosso propósito, com aquilo que de fato vai despertar em nós a coragem, ok? E tem uma outra coisa, essa conexão que a gente tem com os nossos objetivos, com o que a gente verdadeiramente quer, é a nossa principal fonte de motivação. Então, se você tem clareza do que você quer, você vai desenvolver coragem para alcançar mesmo diante dos desafios. Combinado? Segundo passo, investir no aprendizado, no aprimoramento. Não importa a sua idade, sabe? Tem gente, esses dias uma cliente falou isso comigo. Não, Sheila, eu já tô com mais de 50. Como é que é isso? Que preguiça de fazer curso. Mas a sorte é cheinha de capacidades. Ela vai exigir habilidades, vai exigir competência. E não tem isso de que você tá velho demais para estudar, não. De nada adianta ter dons ou talentos se não houver um estudo, um esforço, até certo sacrifício, tá? A gente pensa, olha, do que eu estou disposto a abrir mão para desenvolver essa habilidade? Às vezes vai ter que abrir mão de algum tempo para desenvolver alguma habilidade específica. Vamos colocar isso de uma forma mais prática. Eu sempre quis ser uma pessoa que nada. Meu objetivo é ser uma pessoa que faz uma prova de natação. Mas eu nem sei nadar. Concorda? Vai precisar estudar, vai precisar aprimorar, vai precisar treinar, tá? Quando eu falo estudar, não estou falando só de ir lá e fazer uma graduação, uma pós, não é nada disso. Falando de você. Às vezes é ler, às vezes é praticar, às vezes é buscar conhecimento com pessoas que sabem, mas de alguma forma desenvolver as suas capacidades. Combinado? Um outro ponto bem importante é enfrentar o seu medo. Afinal, como que a gente consegue driblar esse medo? A coragem, ela vai vir com o preparo. À medida que a gente tem o objetivo definido, à medida que a gente desenvolve novas habilidades, também vai ficar mais fácil enfrentar o medo. Assim como a gente ensina as crianças a terem medo de atravessar a rua para que elas fiquem protegidas, o medo também tem esse objetivo com a gente, né? Mas quer dizer que você vai ficar ali esperando, vai falar com a criança, não atravessa a rua nunca, porque é perigoso? Não, tem lá, olha, tem aqui o semáforo, tem aqui a faixa e tem o jeito certo de se fazer isso. Fez sentido esse exemplo? A gente vai precisar só entender quais são as condições seguras para colocar a nossa ação em prática. E é assim que a gente enfrenta o medo. A preparação vai diminuir essa paralisia pelo medo. Combinado? Outro ponto, focar no que é essencial, sabe? Tem gente que se perde no meio do caminho porque define um objetivo, mas daqui a pouco pula para outro, daqui a pouco pula para outro. E acaba se perdendo. E para concretizar os nossos projetos, os nossos objetivos, a gente vai precisar focar, evitar gastar atenção com fatores assim irrelevantes, sabe? Distrações. Sei lá, a pessoa tem o objetivo da natação. Eu quero ser uma pessoa que vai correr
uma maratona, eu quero ser uma pessoa que vai fazer uma prova de natação e vou chegar lá no final da prova. Aí a pessoa, no meio do caminho, decide que, não, agora eu vou estudar inglês. Nossa, eu não estou tendo nem tempo para aula de natação, porque eu estou estudando inglês. Então a natação deixou de ser um objetivo, é isso? E pode parecer muito básico isso que eu estou falando, mas vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que faz a terapia e que vez ou outra fala comigo, Sheila, é bom fazer a terapia, que seja quinzenal, porque vez ou outra eu volto para o objetivo, eu estava me perdendo, eu fui assumindo o objetivo dos outros, eu me perdi daquilo que era meu objetivo, né? Focar no que é essencial, ter foco naquilo que de fato tem a ver com o seu objetivo é muito importante, tá bom? Agora, lá no início desse podcast, eu falei sobre esperar o momento perfeito, esperar aquela hora para fazer as coisas acontecer. E, na verdade, não é esperar acontecer, é, de certa forma, agir e criar esse momento perfeito. Porque você não pode ficar esperando, tá? A hora certa é quando você cria a oportunidade do seu objetivo ser alcançado. E ela requer um desejo, ela requer vontade, tá? Requer pensamento, atitude e coragem. Mas você vai precisar pensar, olha, é essa hora. Porque tem gente também que empurra demais com a barriga, sabe? A pessoa fica ali esperando. Sheila, eu já me preparei. Eu já me preparei, eu já estudei, eu já sei o que tem que fazer. Os meus tempos na prova, voltando ao exemplo, né? São ótimos, mas eu estou esperando o dia certo de me inscrever na maratona. Não, vai lá e se inscreve. Não deu certo na primeira, você vai tentar uma segunda e tá tudo bem, né? Você vai criar o seu momento perfeito, porque você vai precisar arregaçar as mangas e fazer acontecer, é agir, tá? Um outro ponto bem importante é reconhecer a nossa sorte como fruto do nosso trabalho. Muitas vezes a gente presta mais atenção no outro do que em si. E cria uma comparação, porque o outro tem outra condição, porque o outro é muito mais fácil, porque o outro o pai ajuda, eu não tenho essa condição. E não, o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, ou o recurso que o outro tem, não vai interferir em nada na sua vida. Então concentra no que é seu, presta atenção no que é seu, presta atenção também no quanto você está se esforçando, no trabalho que está sendo feito até que o seu objetivo seja alcançado. Não use a sua, entre aspas, má sorte para justificar os seus fracassos. Tudo o que acontece com a gente, de bom, de ruim, envolve também a gente aprender com aquilo. Estava conversando com uma pessoa recentemente e ela falou comigo assim, nossa, deu ruim. Eu fiz isso e Sheila, nossa, eu achei que eu estava pronto, achei que estava na hora, fiz e perdi dinheiro. E tá tudo bem, vai acontecer isso também. A gente só precisa pensar, ok, o que você aprendeu com tudo isso? Você estudou, achou que estava pronto, foi lá e agiu e não deu o resultado que você esperava. O que você aprendeu e como você vai fazer diferente na próxima vez? Porque o sucesso ele envolve perseverança, esforço, disciplina, envolve aprendizado, vai envolver erros também. E tá tudo bem também. Porque tem gente que vai lá e tenta uma vez e nunca mais tenta de novo. E não para pensar o que eu aprendi com esse erro. O que eu aprendi com esse resultado que não era o que eu esperava. E o que eu vou fazer diferente da próxima vez. Quando a gente fala de pessoas de sorte, geralmente a gente está falando de pessoas que se prepararam, que erraram, que fracassaram e que aprenderam e que persistiram e que continuaram tentando. E o caminho é esse, é cultivar essa coragem preparada. E isso é um processo contínuo, é uma escolha diária. Vai envolver certos sacrifícios, como, por exemplo, dedicar horas ao estudo ou a um trabalho extra, ou reduzir tempo em outras atividades, mas estar disposto a pagar o preço também é essencial. Vai requerer, assim, valorizar seu tempo, aprender a fazer pausas produtivas, aprender a tirar momentos para descansar, porque eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, quem está cansado, não desiste, descansa.
tá? Sheila, eu batalhei muito, fui lá e fiz, aí deu errado. Quer dizer que você tem que desistir, descansa, tira um tempo, clareia as ideias, pensa no que aprendeu e daqui a pouco tenta de novo. Lembre-se que a coragem não é um traço fixo, é uma força que precisa ser desenvolvida conscientemente, constantemente, persistentemente. E quando a gente compreende isso, a relação entre o preparo, a coragem, a oportunidade, a gente tira esse véu do acaso da nossa frente e começa a entender que somos mais protagonistas da nossa própria vida. Porque se você decide que não vai desistir, se você decide que vai aprender, que vai persistir, que vai continuar, uma hora vai dar certo, né? As grandes conquistas, elas nascem desses pequenos atos de disciplina que a gente tem todos os dias. E a coragem que a gente busca, na verdade, muitas vezes envolve fazer alguma coisa mesmo sem vontade, fazer porque precisa ser feito, fazer com clareza de para onde você está indo e por que você está fazendo aquilo, né? Você tem esse potencial dentro de si. Todos nós temos para criar a nossa própria sorte, agindo dessa forma preparada, alinhada com o que a gente verdadeiramente quer, tá? O verdadeiro risco é em não tentar, ficar esperando acontecer. Se você está nessa postura, vou sentar aqui e vou esperar a sorte chegar, sinto lhe dizer, não vai chegar, tá? O risco que você está assumindo é de não conquistar nada na sua vida. E eu espero que você não fique assim. Que esse podcast tenha deixado claro para você que está na hora de arregaçar as mangas, pensar o que eu quero para minha vida e como que eu vou alcançar. E vai em frente, porque é assim que a gente alcança. Num dia que a gente estiver sentado em algum lugar, eu posso te dar vários exemplos dos meus fracassos, dos meus erros, de tudo que eu fiz que não funcionou, que eu aprendi, que eu continuo testando, que eu continuo tentando, que eu tenho meus objetivos muito bem definidos. E é isso que segura a onda. Nos dias que a gente está cansado, nos dias que a gente está desanimado, a clareza do nosso propósito é o que nos move. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido assim esclarecedor, até inspirador para você. Compartilha com todo mundo que quer crescer na vida e me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado toda vez que tiver um podcast novo. Combinado? Um abraço!